Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Lucas Romano. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos em mais um podcast Crescer com a Bíblia e hoje falaremos do capítulo 10º do livro de Daniel. Nesse capítulo 10º, devemos observar que Daniel passa por um jejum específico de 21 dias, o qual não comia nada que fosse desejável ao paladar, ou seja, estava privado de carne, vinho e também não usava nenhum óleo cheiroso por esse tempo. Esse processo que ele passou foi justamente para fazer um ritual de purificação que era comum entre os judeus, né? E isso nós herdamos também. Nossa quaresma, por exemplo, é um período de purificação, onde nos purificamos para um grande encontro com a Páscoa. Os judeus também tinham essas características importantes, faz parte da cultura judaica. Por exemplo, no livro de Esté, quando ela vai fazer uma oração a Deus, um pedido grande, ela também fica de jejum, veste roupa de saco, se desfaz da vaidade, se torna mais humilde, mais simples. São características da simplicidade e da humildade, que inclusive todos nós somos chamados a viver. E por ele ter passado por esse processo, logo depois vemos a presença de um anjo que se aproxima dele para revelar as coisas que irão acontecer ao povo judeu, mas também aos reinos que estão ali próximo. Onde ele se encontra quando esse anjo se apresenta a ele? O texto nos diz que ele se encontra no rio Tigre, e com ele estão também alguns companheiros que não veem o anjo. Eles não conseguem ver o anjo, só Daniel vê, só Daniel consegue ver o anjo, mas mesmo eles não tendo a capacidade de enxergar esse anjo, eles sentem um grande pavor, um medo se apodera deles. Característica importante essa dentro da angeologia, dentro desse pensamento da manifestação de um mensageiro de Deus. Toda vez que o mensageiro de Deus se aproxima para dar um recado, comunicar, o homem fica apavorado, sente um medo, um pavor, um temor. É um temor santo, inclusive. Daniel também sentiu esse medo. Nós podemos observar isso em vários momentos na Sagrada Escritura. Quando o mensageiro de Deus, por exemplo, se apresenta a Zacarias, no Evangelho de Lucas, Zacarias sente grande medo, né? Sente grande medo a ponto que o mensageiro, que naquele momento é Gabriel, o acalma, dizendo: não tenhas medo, não tenhas medo. Então são características importantes do livro de Daniel, que revela essa presença do anjo. Ele traz uma mensagem forte a Daniel, a ponto que Daniel desfalece, fica sem forças, sem capacidade de falar, inclusive, a ponto de que ele roga ao anjo que o ajude a ter essa força de conseguir conversar. E o anjo concede ele dar essa bênção para que ele tenha força e restabeleça sua força e possa ouvir a mensagem em paz, inclusive, né? São mensagens teofânicas. Observamos também dentro desse livro de Daniel que ele vai falar sobre os reinos da Pérsia e sobre a luta entre príncipes, entre chefes desses reinos. Ou seja, é interessante vermos que aqui já aparece uma evolução na angeologia, onde todos os reinos têm um anjo da guarda. Por mais que sejam povos pagãos,
mas meio que Daniel mostra o zelo de Deus sobre todos os povos. Cada nação tem um anjo protetor. E o anjo protetor da Pérsia não permitia que ele se aproximasse de Daniel. Foi preciso, inclusive, Miguel vir ao encontro desse anjo, que não é revelado o nome, e ajudá-lo a vencer essa batalha com um anjo da Pérsia, para poder ele se aproximar de Daniel e dar o recado que precisava sobre os conflitos, sobre as guerras que surgiriam da divisão do reino de Alexandria. Entra aqui o contexto do reino de Alexandre o Grande, que constrói um grande império, mas que não tem herdeiros, e seu reino é dividido em 4 grandes reinos, em 4 outros reinos que vão lutar, brigar entre si, e no meio de todos esses conflitos, o povo judaico vai estar envolvido, mas precisa ser fiel, precisa continuar fiel e crendo na proteção que não vem dos homens, não vem dos acordos, mas vem da força divina, da vontade de Deus. Então, nesse capítulo de Daniel, nós podemos ver essas características importantes, né? A presença do anjo que protege e cuida e que luta a favor do seu povo, o jejum de 21 dias para uma purificação, e também o temor santo, que ajuda assim o homem não confiar somente em suas forças, mas principalmente na vontade divina, na vontade de Deus. E que dessa forma podemos aprender nessa mensagem de hoje, do capítulo 10 de Daniel, que nós precisamos sempre estar em oração, porque as batalhas, os conflitos internos podem manifestar essa capacidade humana de estar ou em oração, ou estar em comunhão com Deus, ou de certa forma separado da vontade divina, e assim até mesmo se prejudicar dentro das suas batalhas espirituais. Possamos dessa forma, caríssimos irmãos, crescer com a Bíblia, levar esse evangelho, essa boa notícia da Sagrada Escritura a mais pessoas e aprender com o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham uma santa semana e possam viver bem tudo aquilo que a palavra de Deus nos ajuda a crescer. Comente, compartilhe, curta esse vídeo e viva em paz essa semana.